Mas semana passada eu falei que Jesus se tornou um lugar. Com base no versículo de Coríntios, Jesus se tornou um lugar onde Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Um lugar onde Deus encontrou a humanidade. Deus e o mundo estavam em Cristo naquele momento e Deus dizia para a humanidade: eu te perdoo, eu te perdoo. Lá na cruz, então, nós fomos feitos livres. Na cruz, se nós nos vemos incluídos na obra de Jesus da cruz, nós fomos feitos livres. Livres de toda dor, livres de toda culpa, livres de toda condenação, livres da lei, do pecado e do egoísmo, livres. E sabe como eu sei que nós fomos feitos livres, como eu sei que isso é verdade? Porque eu ressuscitei com Cristo. Do que você está falando, Romulo? Eu tenho a certeza de que eu fui livre daquilo que dava direito à morte para me matar, porque eu ressuscitei. No momento em que eu ressuscito com Cristo, eu tenho a certeza de que tudo aquilo que me prendia e tudo aquilo que me mantinha morto, porque era direito da morte me matar, tudo aquilo que a morte tinha direito sobre mim, fica na cruz e agora eu paguei aquilo que eu devia. Em Cristo Jesus nós pagamos aquilo que nós devíamos e a morte perde o direito sobre nós a ponto de nós podermos ressuscitar. Se eu não tivesse sido perdoado, a morte teria domínio sobre mim. Mas enquanto a morte trabalha com o pecado, o amor trabalha com o perdão. E Deus então na cruz, Ele olha para a humanidade e Ele diz: eu perdoo vocês. E enquanto a morte trabalha com o pecado para nos manter mortos, Deus trabalha com o perdão para nos dar a ressurreição. Meu Deus, isso vai ser bom demais. Se você está aí na sua casa, pegue um caderno, anote isso que eu estou falando. A morte trabalha com o pecado, mas o amor trabalha com o perdão. E ao ser perdoado, toda a condenação sumiu, a morte perdeu o seu domínio sobre a minha vida, ao ponto de eu ressuscitar. Mas agora, não com a vida que perdeu para a morte, mas agora eu ressuscito com a vida de Cristo, a vida eterna, vida eterna. Em Lucas capítulo 24, versículos 1 ao 8, nós encontramos a seguinte história, a seguinte narrativa. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, encontraram removida, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram, preste atenção, elas ficaram com medo, elas curvaram a sua cabeça, elas olharam para o chão e os homens disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Se lembraram das palavras de Jesus. Durante essa semana, por causa dessa quarentena toda, eu estava com o pastor Pio e nós estávamos conversando, nós estávamos viajando lá para o centro de retiros. Nós estávamos lá, quinta e sexta, e quando eu conversava com ele sobre esse assunto da ressurreição e de nos vermos inclusos no princípio da inclusão, ele me pintou um quadro que mudou a forma de eu ver um pouco a morte e a ressurreição de Jesus. E ele começou a explicar que Jesus era uma afronta, ele era uma ameaça para o sistema religioso.
Jesus ele não se encaixava naquilo que os fariseus, os mestres das leis, os saduceus, enfim, todas as linhas religiosas que existiam na época, queriam que ele se encaixasse. Jesus também era uma afronta, era uma ameaça para Roma. Roma escravizava os judeus e eles pensavam, se esse homem for tão poderoso quanto todos acham que ele é, ele iniciará uma rebelião e ele tentará livrar o povo judeu de Roma. Ou seja, existiam dois grupos que viam Jesus como uma ameaça, a religião dos judeus e também os romanos, o sistema dos romanos. Agora imagine no dia em que eles têm a autoridade, Jesus entrega a eles a vida dele, Deus, o Filho do homem, o Filho de Deus entrega a vida dele na mão dos homens pecadores para que eles o crucifiquem. Perceba que eles não mataram Jesus, eles não roubaram a vida de Jesus, Jesus entregou a sua vida a eles. É necessário que o Filho do Homem seja entregue, ele se entregou nas mãos dos homens pecadores. Jesus fez isso por amor a mim e a você. E ele se entrega. Imagine no dia então que esses dois sistemas, o sistema religioso dos judeus e o sistema romano de governo, eles tiveram o poder de crucificar Jesus. Ele era uma ameaça. E quem é que não gosta de se livrar das ameaças? De repente eles colocam aquele homem na cruz, ele lá de braços estendidos, ele morre, ele entrega o seu espírito, ele morre ali naquele lugar. Vem um soldado romano e tenta quer garantir a morte, enfia uma lança no seu lado. Eles matam Jesus, eles têm certeza, eles querem garantir que aquele homem de fato está morto, porque ele era uma ameaça. Eles permitem que ele seja colocado num túmulo, eles rolam uma pedra na frente daquele túmulo, eles colocam uma guarda romana na frente para que ninguém roube o corpo. Porque ele falava, eu vou ressuscitar. Eles tinham medo daquilo. Eles tinham medo de Jesus. Jesus era uma ameaça, Jesus era aquilo que estava pondo um fim no sistema de governo que aqueles homens usavam para governar sobre as pessoas. Jesus, eles colocam ele no túmulo. Eles chegam lá de noite, naquele dia, eu fico imaginando, e eles pensam, e aí, morreu? Morreu. Está morto? Está morto. Acabou? Acabou. Sabe quando algo está te fazendo mal, algo está te afligindo, e de repente aquilo passa, aquilo acaba, e você se sente aliviado, você baixa a sua guarda, você dá aquela respirada, acabou. Os romanos e os judeus, quando souberam que Jesus estava dentro do túmulo, eles tiveram essa sensação, acabou, matamos ele. Toda ameaça que ele representava, toda afronta que ele representava, agora está morto, está no túmulo. Eles tinham se sentido aliviados. Só que de repente, 3 dias depois, no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, algumas mulheres chegam ao túmulo, a pedra não está lá, o túmulo está vazio. Elas ficam felizes com a notícia, elas escutam dos anjos, ei, ele não está aqui, ele ressuscitou, e eles saem anunciando essa mensagem. Você pode imaginar as autoridades romanas e as autoridades religiosas da época, ao escutarem, Jesus ressuscitou, eles entram em pânico. Porque eles não querem perder o seu domínio sobre as pessoas, a sua forma de escravizar os outros. Mas Jesus ressuscitou. De repente eles pensam e perguntam, será que tem como matar ele de novo? Será que tem como acabar com a vida dele agora? E a resposta é não. Não existe mais uma possibilidade de matarmos Jesus. Não existe a possibilidade de matarmos Jesus. Antes, quando tinha a possibilidade de matá-lo, talvez existisse a possibilidade de dominá-lo. Porque quando eu e você supomos castigo, e o maior castigo que nós conseguimos imaginar chama-se morte, nós ficamos amedrontados.
Ou seja, antes de Jesus morrer, existia a possibilidade, talvez, de falar: ei, se você fizer tal coisa, ou se você se rebelar contra, ou se você se levantar contra o nosso sistema, nós vamos matá-lo. Existia uma possibilidade de tentar dominá-lo, mas agora com a ressurreição, não existe mais força de domínio de nenhum sistema sobre Jesus. Não existe mais domínio, ou seja, não existe como controlar Jesus. Não existe condenação mais para Jesus. Não existe como matá-lo de novo. Não existe como trazer um problema, uma consequência tão grande quanto a morte, a ponto de conseguir escravizá-lo. Jesus está vivo. E a vida que Ele tem chama-se vida eterna. Meu Deus, eu espero que eu consiga explicar isso para vocês. Vocês entendem? Nós ressuscitamos com Ele. Nada pode nos controlar, nada pode nos dominar, nada pode nos escravizar. Porque a Bíblia nos ensina que o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. E se o maior castigo que eu e você podemos supor, o maior castigo que nós podemos imaginar chama-se morte, e ao ressuscitarmos com Cristo, a morte não tem mais domínio sobre nós, como é que algo vai poder colocar medo no meu coração? Como é que algo vai poder trazer domínio sobre mim através do medo? Como é que algo vai trazer domínio sobre mim, vai tentar me escravizar através do medo? Se não existe nada que é consequência, não existe consequência pior do que a morte, e a morte já não tem mais domínio sobre mim. É por isso que eu e você temos que nos ver inclusos na morte de Jesus. Mas nós vamos aprender a nos ver também inclusos na ressurreição de Cristo Jesus. O Evangelho, ele não te livra da morte, ele te dá a morte de Cristo, para que você possa ressuscitar também pelo amor. O Evangelho, ele não te livra da morte, mas ele te oferece a morte de Cristo, para você se ver incluso nessa morte. Para que você possa se ver também incluso na ressurreição de Cristo, que é dada pelo amor. O poder do Evangelho está na ressurreição. Paulo chega a dizer que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Se Deus te livrasse da morte uma vez, preste atenção nisso, se Deus te livrasse da morte uma vez, Ele teria que te livrar sempre. Mas ao te ressuscitar, Ele te deu autoridade para nunca mais morrer. Se Deus te livrasse da morte uma vez, todas as vezes que a morte viesse afrontar a sua vida, Ele teria que te livrar. Mas ao te ressuscitar com Cristo, Ele não te livrou. Ao te ressuscitar, você passou pela morte e você ganhou dela, você venceu dela. E agora Ele te deu autoridade para nunca mais morrer. Ou seja, todas as vezes que a morte se levantar contra você, você tem autoridade para mandá-la embora. Todas as vezes que a morte se levantar contra a sua família, você tem autoridade para mandá-la embora. Todas as vezes que a morte se levantar contra a sua vida, você tem autoridade para mandá-la embora. Todas as vezes que a morte se levantar contra a sua empresa, seus estudos, enfim, qualquer área que você imaginar, você tem autoridade para mandá-la embora. Porque ao te ressuscitar, Ele te deu autoridade para nunca mais morrer. Esse é o significado do não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o significado de João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ter a vida eterna é ter a consciência de que eu tenho autoridade sobre a morte. Usufruir da vida eterna é usufruir da minha consciência, do meu conhecimento, da minha certeza de que eu tenho domínio sobre a morte. Como a morte pode matar alguém que já derrotou ela? Como a morte pode matar alguém que já venceu ela? Como? Como a morte pode matar alguém que já morreu e ressuscitou? Querido, semana passada eu expliquei para vocês, a vida perdeu para a morte.
Mas a ressurreição venceu a morte. E hoje eu e você nos encontramos ressurretos. Nós não estamos vivos na vida do Adão, nós não estamos mortos nas nossas transgressões, nós fomos mortos em Cristo Jesus e agora nós estamos ressurretos. E nós usufruímos da vida da ressurreição e o nome dessa vida chama-se vida eterna. Nós temos a vida eterna. Em João capítulo 5, versículo 24 a 25, a Bíblia diz assim: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não será condenado. Não existe mais condenação, mas já passou da morte para a vida. Da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Nós já fomos ressurretos, nós já vivemos através da palavra, nós já vivemos através da voz do Filho do homem, nós já vivemos através da voz do Filho de Deus. Nós já usufruímos de vida eterna, nós já temos a vida eterna, nós passamos da morte para a vida. Eu e você que cremos em Cristo Jesus, cremos naquele que enviou Cristo Jesus, nós passamos da morte para a vida, da morte para a vida. E a única forma disso acontecer é através da voz do Filho de Deus, Jesus Cristo. A única forma de nós ressuscitarmos, a única forma de nós termos vida novamente é através de ouvirmos a voz, de cremos no Filho de Deus, Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 24, versículos 8, na narrativa que lemos antes, o último versículo que nós lemos é esse: então se lembraram das palavras de Jesus. Elas entraram no túmulo, os anjos estavam lá, 2 anjos, eles falam: por que você procura entre os mortos aquele que vive? Lembrem-se do que ele lhes disse, lembre-se do que ele falou. E elas lembraram das suas palavras. Lemos que elas lembram das palavras de Jesus. Você usufrui dos benefícios da ressurreição de acordo com o conhecimento da palavra. Você usufrui da sua vida eterna de acordo com o conhecimento que você tem da palavra. Você pode imaginar elas chegando naquele dia tristes, porque Jesus estava morto. Mas ao verem que ele ressuscitou, e ao lembrarem de suas palavras, elas começaram a usufruir de uma nova vida. Elas chegaram ali e chegaram de cabeça curvada, chegaram olhando para o chão, estremecendo, amedrontadas. Mas ao sair dali com aquela notícia, lembrando das palavras que ele disse, elas saíram usufruindo de uma vida sem medo, elas saíram usufruindo de uma nova alegria. Você pode imaginar o quanto elas correram para chegar e anunciar a verdade de que Jesus estava ressurreto. É por isso que nós usufruímos da vida eterna, nós usufruímos da vida que Deus deu para nós na ressurreição em Cristo Jesus, de acordo com o conhecimento que nós temos da palavra. Em Romanos capítulo 6, versículos 3 ao 11, nós encontramos um bom resumo de Paulo sobre tudo isso que estou tentando explicar. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, ou seja, nós fomos imersos em Cristo Jesus, nós nos vemos inclusos em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte. Olha só, eu não estou inventando isso. Por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Não a vida antiga antes de morrermos com Cristo, mas uma vida nova, a mesma vida que Cristo agora tem na ressurreição. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado.
Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. Os romanos e os judeus descobriram isso, ele não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Imersos em amor, pois é no amor que eu posso me entregar com a certeza da ressurreição. Eu fui amado por Deus, e ao Deus me amar, eu posso me ver incluso na morte de Cristo Jesus, porque eu tenho certeza que ao me incluir na morte dele, Ele me ama o suficiente para me resgatar da morte e me dar a ressurreição. Nós fomos imersos nesse amor, nós nos vemos inclusos na obra de Cristo. Batismo significa que eu me vejo incluso na morte de Cristo. Paulo está nos ensinando que viver a vida eterna é uma questão de consciência da revelação da palavra. Considerem-se mortos e ressurretos. Ou seja, se veja incluso na morte e na ressurreição de Cristo. Considerem-se. É a mesma coisa, considerar-se é a mesma coisa que pensar de você mesmo. Ter a certeza de você mesmo. Ter a certeza do quê? De que eu morri naquela cruz. E de que naquele túmulo eu ressuscitei. Isso é considerar-se. É considerar-se morto para o pecado e vivo para Deus. É tempo de nos conscientizarmos. É tempo de começarmos a pensar como verdadeiros cristãos, filhos de Deus. De nos conscientizarmos de quem somos, do que temos. Em Cristo você é um sucesso. Nem a morte tem autoridade sobre você. O versículo estava nos ensinando. Tem como a morte matar Jesus novamente? Não tem como. Porque Ele ressuscitou para viver para Deus. Ou seja, se eu e você estávamos inclusos na morte e na ressurreição de Jesus, tem como a morte ter domínio sobre mim, sobre você? Não tem como. Não tem como. Preste atenção, existem muitos preocupados com o vírus. Medidas de prevenção não podem ser por medo. Medidas de prevenção são por amor ao próximo. Medidas de prevenção não são pelo medo de eu pegar o vírus, é por amor a você, para que você não pegue o vírus. Medidas de prevenção não podem ser aquilo que coloca confiança em nós. Nossa confiança está em Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, e eu incluso nele. A maior arma que o diabo pode usar chama-se morte, e ela já foi vencida. Você pode olhar para os seus estudos e pensar, eu vou perder o ano, vou atrasar a vida. Seus estudos não podem morrer, pois não é você quem está lutando por eles. Foi Cristo Jesus que morreu e ressuscitou. Foi Ele que lutou e venceu. A morte não tem poder sobre os seus estudos. A morte não tem autoridade sobre a sua empresa. A morte não tem autoridade sobre a sua família. A morte não tem autoridade sobre as suas finanças. Tudo isso já morreu. E o amor de Deus já ressuscitou todas essas coisas. Acabou o tempo do medo. Acabou o tempo de achar que não vai dar certo. A vida que Jesus compartilhou com você e comigo é valiosa demais. É poderosa demais. É grande demais. Para nos preocupar com problemas que duram 6 meses, que duram 1 ano. Para nos fazermos de vítima, para ficarmos encurralados, para não levantarmos as nossas cabeças. Enquanto aquelas mulheres achavam que Jesus estava morto, elas estavam de cabeça baixa, amedrontadas, entristecidas. Mas a vida que Jesus compartilhou conosco, é grande demais para nós continuarmos a viver dessa forma. É valiosa demais para nós continuarmos a viver dessa forma. Elas entraram naquele túmulo, mas ao receberem a notícia da ressurreição, saíram completamente diferentes. Em Efésios 2, capítulo 4, versículo 10, capítulo 2, versículos 4 ao 10, a Bíblia diz assim: Todavia, Deus, que é rico em misericórdia,
pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus, o amor de Deus, o amor, nos ressuscitou com Cristo. Você foi ressurreto pelo poder do amor, nos ressuscitou com Cristo. Ou seja, Deus nos vê inclusos na obra de Cristo. Não existe motivo para mim e para você não nos vermos também. Ele nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom, é presente de Deus para nós. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada. Nós nascemos de novo em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. A ressurreição tem o valor da vida que Jesus entregou por mim. A ressurreição tem o valor da vida que Jesus entregou por nós, a vida dele. Mas eu vivo de acordo com o quanto eu conheci do valor da ressurreição. Eu vivo de acordo com o quanto eu conheço do valor da vida de Jesus. Assistindo um filme esses dias, uma mulher, ela pega e se joga na frente de um cara lá, e ela recebe o tiro. Ele ia tomar um tiro, alguém ia matar ele, e ela pega e pula na frente dele, e ela leva o tiro por ele. E depois, no filme, assim, ele fica, sei lá, um tempo, num estado assim de loucura. Ele não consegue compreender aquilo. Ele não consegue entender aquilo. E um dia, então, o esposo, o marido daquela mulher está conversando com ele, e ele meio que culpa um ao outro, tem todo um esquema lá, tem todo um negócio. Mas de repente, aquele cara que foi salvo por aquela mulher, ele solta uma frase ali que acho que é a única coisa que vale em tudo aquilo que eu estava assistindo. E ele fala assim: quando ela morreu por mim, ela demonstrou o valor que eu tenho. Quando ela se entregou por mim, ela revelou o quanto a minha vida vale. Mas ele fica com um tempo sem entender aquilo, porque ele diz: o problema é que eu não sei como corresponder a isso. O problema é que eu não sei o que isso significa para mim, como que eu posso usufruir dessa minha segunda chance, como que eu posso usufruir dessa minha nova vida. E eu entendo que todo aquele que entrega a sua vida por alguém deseja uma única coisa: que a pessoa se beneficie da vida que recebeu. Que a pessoa usufrua ao máximo da segunda chance, da sua nova vida. É por isso que eu costumava pensar: a vida que Deus me deu é tão poderosa, que eu jamais me curvarei diante de algo que não seja o Senhor, meu Deus e Pai. Ele entregou a vida por mim, a ponto de revelar o valor que eu tenho. A vida que a ressurreição me dá é uma vida muito valiosa, muito poderosa, muito grande. E eu, Rômulo, tinha um pensamento: se Ele me deu essa vida tão valiosa, tão poderosa, eu jamais me curvarei diante das drogas, eu jamais me curvarei diante da pornografia, eu jamais me curvarei diante de alguma necessidade, eu jamais me curvarei diante de alguma doença, eu jamais me curvarei diante daquilo que o pecado e a morte podem fazer, porque é grande e valioso demais. Mas na verdade, Deus, Ele tem mais para mim do que apenas isso. Ele não quer que eu me curve e me prostre diante de nada, inclusive a Ele. Inclusive diante dEle. E é por isso que a Bíblia diz: entrem diante do trono da graça com confiança.
entrem diante do trono da graça de cabeça erguida, porque agora vocês têm a vida que não morre, porque agora vocês têm a vida eterna. Não existe nada que pode nos escravizar, não existe nada que pode nos dominar, não existe nada que pode tirar meu sono. Eu costumava achar que eu não me prostraria diante das necessidades, mas Jesus quer que eu não me prostre nem diante do sucesso, nem diante das coisas boas, nem diante dele. Ele me deu autoridade, Ele me deu uma nova vida. Nunca mais me sujeitarei a nada, nunca mais serei humilhado. Essa é a vida ressurreta, uma vida onde você não é humilhado, onde você não se sujeita a nada. Antes que você se escandalize, sujeição e humilhação é diferente de submissão e ser humilde. Ele não quer que eu me sujeite e seja humilhado por nada e ninguém. Mas isso é diferente de submissão e humildade. E eu quero falar sobre isso na semana que vem. Inclusos em sua presença. Fomos inclusos na presença de Deus através de Cristo Jesus. Assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Inclusos na vida eterna. Inclusos na vida eterna. Eu quero encerrar dizendo, você pode imaginar a alegria daquelas mulheres ao descobrirem que Jesus ressuscitou? O alívio, a certeza da vitória, a certeza da vida, a certeza do futuro. Elas entraram naquele túmulo de cabeça baixa e amedrontadas, mas ao ouvirem a mensagem da ressurreição, ao perceberem que elas estavam inclusas na mensagem da ressurreição, ao se lembrarem das palavras de Jesus, ao tomarem conhecimento do que significa essa nova vida, elas não conseguem mais andar de cabeça baixa. Elas saem andando daquele lugar com a certeza da vitória, com a certeza do futuro, com a certeza da vida eterna. Isso é o que Deus planejou para mim e para você. Uma vida de vitória, mais que vencedores, uma vida de certeza. E aprendemos hoje que a única forma de recebermos essa vida é recebendo o Filho de Deus, Jesus Cristo,